Juliana Rosa, boa tarde, Juliana Rosa. Hoje Você sabe que eu e a Débora, a gente tem um plano. E o nosso plano é um dia a gente fazer dublagem e eu gostaria de fazer musicais. Então eu preciso aprender a cantar primeiro, mas eu adoraria participar de um musical, de um filme desse. Então a gente tem um plano. Todo mundo tem uma segunda profissão, né, que gostaria de abraçar. E eu não sei qual é a sua. Queria ouvir isso e queria ouvir o que você tem para falar sobre os dados e números novos que saíram, que ontem estava ruim, hoje deu uma melhoradinha. Dá uma explicada para a gente, mas antes eu queria saber, qual seria a sua segunda profissão, Juliana Rosa? Deus. Você sabe que eu não consigo me ver, já me perguntaram isso, eu sou tão jornalista que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Talvez Seria sendo jornalista. madame. Sendo Madame? madame, assim, é. Muito bom. Ou seja, é tudo ou nada, então. Ou trabalha Tudo pra ou caramba, que é o que nada. você faz, ou então madame. Muito É, bom. fico ali, tipo, sabe, sem preocupação nenhuma, né? Gostei da Oi, sinceridade. Meg, você tem que contar Fala. para os seus ouvintes que você já é um profissional. Você canta super bem, você nunca divulgou os seus vídeos já, né, nas redes sociais, eu Minhas já músicas vi. de trabalho. Eu já vi um ou outro aí, mas o tipo de comentário que vem desanima. O pessoal fala, ó, continua a fazer comentário ali, né? Às vezes vem assim, para até de fazer os comentários. Mas conta. O pessoal não gostou, né? Vou ver se a Débora fica melhor que você. Mas Boa tarde aí sempre. para Deixa todos. pra A lá. gente tem, pois é, a gente está falando muito de guerra, claro, né? Tá difícil aí a gente sair desse tema, dessa tragédia toda. Então a gente, na economia, tá com um olho no padre e outro na missa, né? Porque lá fora, claro que a situação continua muito preocupante, embora, como a gente vem conversando, o mercado financeiro não coloca o risco desse conflito ele se ampliar a ponto de causar o envolvimento do Irã, explosão de preços de combustíveis, daí gerar uma mega inflação, né, via combustíveis, via alta do dólar, embora a gente torce para que esse risco de fato seja pequeno, como é visto hoje aqui no mercado financeiro, mas esse risco existe. Então, fazendo esse adendo, né, e o que é interessante a gente notar é que as perspectivas para a economia brasileira são melhores agora para o fim do ano. Embora a gente ontem tenha trazido números mais fracos do setor de serviços, que inclui restaurantes, salão de beleza, enfim, viagens, o dado de hoje do comércio, por exemplo, ele vem mostrando uma queda, mas uma queda menor em agosto, depois de ter crescido com força no mês de julho. Então, o que fica parecendo é que o terceiro trimestre não muda a cara do terceiro trimestre que era já esperada, que é o quê? A economia ir perdendo fôlego. Comecinho do ano teve a economia impulsionada pelo agronegócio, o agro, a colheita, a safra fica muito concentrada ali no primeiro trimestre. Segundo trimestre ainda teve ajuda da agricultura, a chamada safrinha, também foi grande. Teve aumento do Bolsa Família sustentando a renda, teve reajuste do salário mínimo, teve a inflação, principalmente de alimentos, menor, ajudando a sustentar a renda. Agora, você vê que não tem fôlego para sustentar nesse terceiro trimestre, porque as pessoas estão endividadas, o juro está alto. Então, a cara desse terceiro trimestre é uma economia andando de lado. Está ali meio no zero a zero. No quarto trimestre, agora, aí sim a gente tenha uma Black Friday, um Natal melhor do que nos anos anteriores. Ou seja, é um período onde as pessoas estão ali pagando dívidas, estão conseguindo renegociar, principalmente através do Desenrola, do programa do governo federal, para poder chegar no fim do ano numa situação um pouquinho melhor. A gente vê aqui nos dados do comércio, né, que tudo que está ali no dia a dia, as pessoas estão conseguindo comprar mais. Então, venda de supermercado, por exemplo, está em alta. Agora, coisas mais caras, eletrodomésticos, geladeira, você compra normalmente parcelado. Então, tudo que depende mais de crédito está sofrendo bastante ainda, continua com queda de vendas. Então, a cara da economia é bem essa. Agora, Oineg, a perspectiva é que melhore um pouco, né, nesse final de ano, desde que, por isso que é importante a gente fazer um adendo, né? Não haja uma piora desse conflito, porque você tem um risco de disparada de petróleo, tá ali, todo o pessoal está achando que não vai acontecer, que tomara, né, que a paz ali seja selada, que o conflito
possa acabar, diminuir, enfim, a gente torce por isso, mas o fato é que o mercado está muito otimista, né? Porque guerra é guerra, né, Ineg? A gente não sabe Sim. até onde pode ir, né? Agora, eu imagino que em alguns países mais interligados, em outros países mais abertos para a economia internacional, o efeito de uma guerra produz um estrago maior, né? Países mais impermeáveis, países mais fechados, países mais autossuficientes, eles não têm o benefício dessa integração. Na hora da adversidade, eles se seguram um pouco melhor, né? Então, o Brasil sofre menos com uma guerra, por exemplo, do que a Alemanha, né? Você pega a Alemanha dependia do suprimento de gás da Rússia, a Rússia foi lá, fechou o registro, é uma tragédia. Aqui a gente sofreu por causa de fertilizante, não só por causa de fertilizante, o comércio mundial sofre, mas a participação do Brasil no comércio mundial, me refiro à importação, é um negócio pequeno, né? E você olha o Brasil, que tem uma força vital no agro, mas olha o que isso tudo produz no comércio mundial. Então, acho que, volto ao ponto, só para te ouvir, que, de novo, o Brasil depende mais de suas próprias escolhas e lições do que um país que está totalmente aberto. Então, é aproveitar esse defeito brasileiro, porque é um país pouco integrado, né, para poder fazer a lição de casa, né, Juliana? A gente tem uma oportunidade de ouro de fazer a lição de casa, as condições estão dadas, está aí a reforma pronta para fazer, e, no entanto, a gente fica. Um monte de micro-reformas importantes, né? Se você for listar, e você está o tempo inteiro, e você se integrar da economia, você ouve, né, Juliana? E o que você escuta preocupa, né? É o que você falou, né? A gente tem que aproveitar que nesses momentos de crise, o atraso, né, o fato da gente não ser muito integrado com o mundo acaba diminuindo os efeitos, né? A gente não tem tanta dependência de cadeias, né, industriais e tal. Mas é claro que, enquanto país emergente, quando você tem um risco, a fuga de capital normalmente penaliza mais os países emergentes, que são considerados mais arriscados. Então, uma coisa é a gente ter um cenário de economia melhor com o dólar como está hoje, né? R$ 5,03. Uma outra coisa é o dólar ir para 5,30, 5,50, né? Então, hoje o presidente da Petrobras estava falando que ele não está vendo realmente, no momento, uma expectativa de aumento de combustível, ou seja, se as coisas ficarem tranquilas, a gente continua em direção aí à melhoria econômica. Agora, para melhorar para valer, aí sim, né, Inês? Eu acho que aí a gente tem que pegar carona no que está faltando, né? Que é a gente fazer toda essa arrumação de casa para que, primeiro, a gente fique blindado de movimentos mais bruscos da piora internacional e, segundo, para a gente também aparecer em meio aos emergentes como uma opção onde aqui ainda tem juros altos, por mais que caia, né? Os juros podem ficar ali na casa dos 10%, que é um juro alto ainda em comparação ao resto do mundo. Aqui é um país onde se coloca dinheiro e tem uma rentabilidade alta e que tem muita oportunidade, tem um grande mercado consumidor, e a gente precisa fazer ali minimamente o dever de casa para que os investimentos de fora e de dentro também aconteçam, né? Então, tá aí, a gente já tem essa cartilha, né, Eneg? Já todo mundo sabe de cor o caminho aí de responsabilidade com as contas públicas, a reforma tributária, principalmente sem tantas exceções, para que a gente possa simplificar de fato e atrair investimentos. Então, tem um dever de casa nosso importante a ser cumprido enquanto a gente não consegue saber o que vai acontecer no mundo, né? Juliana Rosa, Economia com você, e você volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, brigadão. Um beijo.